Mendo Bidlovski, ESPN. Eu queria que vocês comentassem, vocês falaram, o Augusto falou no teu discurso de posse sobre as contratações, né? Diz que ia anunciar 4, mas apareceram 3 no vídeo. Muito se falou sobre o Félix Torres, também sobre o Hugo, se já estão contratados. E a torcida do corintiana também quer saber do Gabigol. O Gabigol vem para o Corinthians? Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Eu falei de 4 porque falta pequeno detalhe, mas está tudo certo. Está tudo, mas a gente não quer ainda falar, mas está praticamente tudo fechado. Falta pequenos detalhes, mas entre eles já está tudo certo e a gente preferiu só segurar mais um pouco. Qualquer outra pergunta mesmo, desculpa. Gabigol, tem conversas adiantadas, está bem. Depende deles agora, né? A gente vem conversando bastante. É um atleta que nos interessa, que eu sempre brinco, né? Tem as nossas características. Estamos aí, né? Já fizemos a nossa parte. A gente sabe que é difícil, é uma contratação. Hoje é um dos melhores jogadores do país. É um ídolo por onde passou. E nos interessa, sim. Sempre deixei claro. A nossa parte já fizemos. Agora depende deles, né? E está caminhando bem, se Deus quiser. Presidente aqui no centro, Bruno Cassucci, do GE. Fala, Bruno. Presidente, no seu discurso há pouco, o senhor falou que a situação é pior do que imaginava. E no último dia útil do ano passado, a diretoria, ainda sob o comando do Duílio Monteiro Alves, emitiu uma nota oficial em que falava que iria tentar ainda regularizar pagamentos atrasados que tinham, e que, se isso não fosse possível, que eles deixariam já 100 milhões para a nova diretoria que iria assumir. Pelo menos era o que constava na nota. Então, eu queria que o senhor detalhasse qual foi a situação encontrada, se a antiga diretoria conseguiu esses recursos, e também se vocês já contam, para o início dessa gestão, com o dinheiro da venda do Moscardo, ou se por conta da lesão dele, esse recebimento vai demorar um pouco mais. Obrigado. Bom, bem legal você falar isso em termos de Moscardo. Nós somos contra a venda dele desde o começo, porque é uma realidade. Quem conhece de futebol, quem participa o dia a dia, sabe que é uma realidade. E eu até, em algumas reuniões, comentei isso. Nunca fui a favor da venda, mesmo porque em toda a minha campanha deixei muito claro que atletas formados em casa será a nossa terceira receita para frente. Primeira sempre será pontuais, camisa, rendas, enfim, serão receitas pontuais. E atletas a gente sempre quer deixar por último. Primeiro ele tem que se formar, tem que jogar, nos dar título e aí sim ele ser valorizado. Sou contra a venda de atletas recém-formados, assim como foi feito em 2023, 3, 4 meses se vende por um preço inacreditável. Essa negociação, eu tive que, de uma certa forma, participar, né? Mesmo porque não era uma coisa que nós queríamos, mas, para vocês terem uma ideia, se nós não aceitássemos, eles pagariam a multa, que era muito mais barato. Então, eu queria entender o seguinte: se todos esses atletas que hoje lá foram feitos contratos aumentaram a dívida, por que não aumentaram a do Moscardo? E mais, na renovação de contrato dele foi dada uma porcentagem. Por que também não foi aumentada a multa contratual? Mas hoje a verdade é que existe uma multa, nós temos que cumprir. Só que, através de nós, eu, Rubens, trabalharmos bastante, ainda conseguimos tirar mais 12,5% do passe do garoto. Ou seja, a família tinha 20%, vão ficar só com 7,5% e o Corinthians com 92,5%. Assim como vocês vão saber em todas as contratações, tudo que se acontecer no Corinthians daqui para frente, vocês vão saber qual o valor, qual a porcentagem, para quem ficou, de quem que é. Nós vamos ter uma gestão muito técnica, muito profissional. Por tudo que aconteceu com o garoto, uma cirurgia de emergência, mas nada complicado, uma diretoria simples, para mostrar que o garoto é realidade, a venda continua, tudo perfeito, tudo conforme manda por eles, né? Está tudo sob controle, está feita a venda e o Moscardo é jogador do PSG. Presidente, só para reforçar, mas recebe a primeira parcela agora ou só na próxima janela?
Só na próxima janela. Ainda sobre o Gabigol, em que termos estão sendo realizadas essas negociações? O Corinthians tem algum tipo de financiador, alguém que vá ajudar, caso possa ser concretizada? E a vinda do Marcos Braz hoje para presenciar a sua posse oficial como novo presidente do Clube do Corinthians tem algo a ver com essa negociação? Obrigada. Não. O Marcos Braz veio gentilmente representando o Flamengo, o presidente Landim, como veio o presidente do Bahia, como outros presidentes estão aqui. Isso é uma forma carinhosa. E eu acho que o futebol daqui para frente ele tem que ter essa integração, tem que ter essa harmonia. Assim como eu fui na posse do presidente Marcelo Teixeira, isso é uma satisfação. E a vinda do Marcos Braz puramente foi pelo fato da posse nossa, tudo sob controle. O fato da negociação com o Gabigol, eu conversei com a diretoria do Flamengo, nos interessa, está em tratativa, estamos conversando. Vai depender deles, né? É um jogador que não é barato, né? Mas é um jogador que nos interessa, que tem as nossas características, como eu falo, seria um sonho do corintiano. Mas também, se não der certo, a gente sabe que tem as duas possibilidades. Se não der certo, a gente já tem o plano B e C, e a gente está partindo para isso também. Mesmo porque o Corinthians precisa de mais um centroavante também. Sem investidor. Presidente aqui, José Paes, da TV Gazeta, aqui ao fundo. Rubão, boa tarde a todos. Eu queria saber, presidente, em que pé está a questão do diretor executivo de futebol, uma das promessas do senhor durante a sua campanha. Obrigado. Deixar uma coisa bem clara, tá? Saiu um monte de coisas na internet, nós nunca procuramos ninguém, nunca fizemos proposta para ninguém que foi recusada, ao contrário. Essa nova diretoria está dando uma credibilidade muito bacana, muito boa para o Corinthians. Estão nos oferecendo grandes atletas. Isso mostra já a credibilidade dessa nova diretoria. Desculpa, me fugiu aqui que essa luz está... Quanto ao diretor executivo, eu sempre deixei bem claro. No começo, a gente teve uma conversa com o Rodrigo Caetano, uma conversa amistosa, simplesmente de intenção, nada concreto, mesmo porque ele tinha contrato com o Atlético. Nós conversamos, se encontramos, foi uma conversa informal. Era um cara que a gente tem a nossas perspectivas. Eu sempre deixei claro o seguinte: se o Corinthians, se eu tiver dinheiro e eu precisar contratar estrela, eu não preciso de diretor executivo. Eu mesmo posso contratar, assim como eu e o Rubens estamos indo em todos os clubes. Nós estamos indo direto, estou viajando, falando com os presidentes. E eu, como eu disse, eu quero um diretor executivo que garimpe, atualizado, que não vá buscar só estrela, mas que sim também aquele atleta que seja formado dentro do Corinthians. Que é isso que nós estamos fazendo nesse momento, através de um grande departamento que nós estamos reestruturando, sim, visitando nos países, visitando o presidente e diretamente. Vocês não têm ideia, essas contratações que nós já demos de economia para o clube, sem certas comissões como era antes. Hoje a gente está indo direto, como a gente sempre deixou claro, direto com as pessoas que nós temos que falar. Por que eu não posso ir? Por que o Rubens não pode ir? E por que esse diretor executivo não pode ir? Então nós estamos, sim, conversando, um grande diretor executivo que vá garimpar, que traga essas peças para que ele seja formado dentro da nossa casa, seja valorizado para nos trazer uma grande receita. Augusto Rubens aqui, Vitor Chicarolho do portal Meu Timão, boa tarde. Minha pergunta vai para o Rubão. Ainda falando sobre o Flamengo, tem uma outra negociação que também está marcando o noticiário do Corinthians, que é a respeito de uma possível troca entre o Thiago Maia e o Fausto Vera, né? Queria que, se possível, você explicasse como que está essa negociação, se de fato o Corinthians tem interesse no Thiago Maia, se foi o Mano que pediu, e sobre o Mateuzinho também, o Corinthians tenta a contratação de um lateral direito, poderia ser o Mateuzinho? E também sobre o Fausto Vera, muito se fala que o Tite pediu ele, que o Flamengo quer o Fausto Vera, como que está essa negociação? Obrigado. Boa tarde a todos. Existe uma conversa de Flamengo e Corinthians, e nós não vamos falar os nomes para não dificultar, mas senão fica especulando para lá, especulação para cá. Existe uma conversa entre Corinthians e Flamengo, estamos estreitando a relação para poder fazer as negociações que interessam para o Flamengo e interessam para o Corinthians. Agora, os nomes a gente não... Eu não vou falar, está saindo na imprensa, Thiago Maia, Mateuzinho, mas a gente prefere começar a trabalhar e depois concretizar e passar para vocês. Cada vez que a gente fala o nome, chega 500 nomes que a gente não está falando, entendeu? Aliás, os empresários estão usando o Corinthians para fazer isso. E o Corinthians não vai ser mais usado por eles. Não só empresário, né? Como outros
outros fogos internos, né? Em relação ao que saiu, né, o que eles estão tentando nos manchar é assim: o Augusto foi ali buscar não sei quem. Não aceitou trabalhar com o Augusto. O Corinthians foi buscar não sei quem. Não aceitou trabalhar com o Corinthians. Isso é pura mentira. Ao contrário, está todo mundo querendo vir para o Corinthians. Se nós estivéssemos numa situação financeira privilegiada, você pode ter certeza que a gente estaria com grandes estrelas. Mas é o que eu sempre falei. Time de futebol não precisa só de estrela, precisa sim de um planejamento, de um vestiário, de uma harmonia, de um bom monitoramento, com minutagens, com atletas específicos, com as nossas características. Que é isso que nós estamos buscando, que vocês vão se surpreender. Então não precisa de dinheiro. O Augusto, o Leonardo Godoy recusou o Augusto. Eu nunca falei com o Leonardo Godoy. Fui sim, assisti a final do Independente, lá no Uruguai. Fui ver alguns jogadores, como fui conhecer o presidente, como fui conversar com outros presidentes em outros países, no próprio Uruguai, Peñarol, Nacional, River, Lanús. Eu visitei. Foi uma viagem corrida, mas isso tudo em prol do Corinthians. Então não teve essa de, o Augusto procurou Leonardo Godoy. Nunca procurei, nunca conversei, mesmo porque a gente já tem umas outras situações encaminhadas. Como o Rubens falou, infelizmente a gente gostaria de ser mais claro, mais correto, mais olho no olho, assim como eu estou falando do Gabigol, que me interessa. Não sou hipócrita de negar o Gabigol. Me interessa, ele está numa situação, quem sabe a gente pode ter uma parceria. Né? Mas isso também depende deles, não é só da gente. Mas gostaria muito, se Deus quiser. Agora, também se não der, já tem outras opções também que nós já estamos conversando. E vem grandes surpresas, vocês podem ter certeza. Como eu sempre falei, não vamos abrir mão de ter um grande time, um time para ganhar tudo, porque eu sou corintiano e não quero passar o que eu passei o ano passado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Augusto Mello, Alex da Mata, Rádio Coringão e também a equipe de comunicação dos Gaviões. Augusto, o senhor sabe que o apoio dos Gaviões visando as eleições foi em prol do grande Corinthians, né? E que a partir de hoje os Gaviões será a oposição e estará acompanhando a sua gestão e de toda a sua diretoria. Sobre a sua participação na TV Gaviões, naquela sabatina no final de outubro, com as promessas de campanha, o que o senhor poderia falar sobre a popularização da Arena? Quando a fiel torcida terá aí os preços populares? Me permita, por favor, uma segunda pergunta, a respeito do estatuto do clube, né? A gente sabe que o estatuto, a mudança é um pedido da fiel torcida. E o senhor já falou, né, que vai fazer isso já no início da sua gestão, a respeito do fiel torcedor ter direito ao voto, e também o 01 dependente ter direito ao voto. Quando isso poderá ser realidade, até porque depende do Conselho Deliberativo. Não depende de nada, Alex. É uma satisfação. Não sei se você sabe, até a mídia anunciou de uma certa forma. Foi o primeiro ato nosso, como presidente. Foi chamar os presidentes das organizadas, junto com o engenheiro, o arquiteto que trabalhou na Arena, junto com o Lúcio, que coordena a Arena, e lá foi determinada já algumas situações. Se Deus quiser, o Corinthians já abre agora o Campeonato Paulista com um aumento de capacidade, e até julho, se Deus quiser, até julho, nós já mandamos visitantes para a parte oeste e parte de cima. Ou seja, o Corinthians já abre a Arena com 54 mil lugares, com 6 mil lugares a mais com ingressos populares. Isso já é um ato nosso de ampliação, que se Deus quiser vai dar certo. A tirada das cadeiras da Sul, com os bicos da Sul, aquelas laterais da Sul com a Oeste, e da Norte com a Oeste. Vamos tirar, vai ampliar ali a parte da Norte, como vai ampliar a parte da Sul, e se Deus quiser, a gente já abre o Paulista com esse aumento de capacidade, com ingresso popular. Isso é uma promessa que a gente já começa. E se Deus quiser, vocês vão ter grande surpresa também na ampliação da Arena. Vai depender, nesse mês, se Deus quiser, a gente já tem uma coisa concreta. Falam que eu falo demais, mas eu estou falando coisas concretas, e estou provando para vocês, e vou provar para vocês isso. Isso já é uma forma também de eu pressionar a minha diretoria para trabalhar. Eu coloco metas com meus diretores. Por isso que eu coloquei diretores técnicos, tanto o marketing, o jurídico, o administrativo, o financeiro. Eu coloquei uma meta para eles e eu falo para também incentivá-los. E eles têm que correr atrás. E está dando tudo certo. Vem surpresas boas aí, no máximo até a semana que vem. Quanto ao estatuto, é uma promessa minha também, diferente dessa gestão que estava no passado, que ela sempre mudava o estatuto no final de mandato deles para o bem deles. O Augusto, com essa nova diretoria, ele quer um estatuto já pronto para que ela traga melhorias para o Corinthians, para que o sócio-torcedor, a gente possa
ter condições de colocar o sócio para votar, para que a gente coloque a mulher para ter o direito a votar, para que a gente diminua de 5 para 3 anos, enfim, grandes melhorias, e isso a gente já vai trabalhar assim que elegermos o presidente do Conselho, assim que esse novo Conselho tomar posse, a gente já quer trabalhar por uma reforma estatutária para o bem do Corinthians, que isso nunca aconteceu, já no início de mandato. Presidente, boa tarde. Rubão, boa tarde. Boa administração para vocês. Rafael Esgriles, Energia 97. Ainda em cima da questão da Arena, o Carlos Vieira, novo presidente da Caixa, né, até no dia 16 de dezembro, trouxe ali um possível financiamento com a ajuda da torcida, né, com relação ao termo de quitação, que veio uma semana antes da eleição. Né, até parecia um termo eleitoreiro ou não. Há quantas anda a sua conversa com a Caixa Econômica com relação a esse termo de quitação? Foi uma obra eleitoreira? Não foi? Há quantas anda? E uma segunda pergunta, por favor. A outra gestão trouxe uma fama de má pagador, né? O clube ficou mal pagador, né? Vide Fausto Vera, entre outras negociações. O quanto isso atrapalhou nessas conversas com agentes, com outros clubes? Você viajou para a América do Sul, em alguns clubes, alguns países, para tentar conversar, para tentar trazer jogadores. O quanto essa fama de mal pagador do Corinthians atrapalhou nessa janela, nas primeiras negociações? Não é só isso, não, Rafael. Atrapalhou muito. Só que, graças a Deus, mostrando uma credibilidade, um projeto para 3 anos, estão novamente confiando em nós. E não é só isso, não. Fora que eles estão, essa fama de mal pagadores, eles estão jogando contra. Muita gente está jogando contra essas notícias que estão mandando, que não trabalha com esse, não trabalha com aquilo. Quer dizer, corintianos somos nós, 70% que ganhou a eleição que está torcendo para o Corinthians. Esses são corintianos de verdade que querem o bem do Corinthians. Então já estamos voltando essa credibilidade, vamos voltar a ser bom pagador, vamos voltar a ser bons vendedores, por isso que eu sou contra de vender atletas recém-formados. Nós vamos segurar até o final. Haja visto o Moscardo, que a gente segurou, ainda tivemos mais 12,5% a mais aí. Isso mostra a coragem, a credibilidade e o que nós queremos daqui para frente para o Corinthians. Tem mais, hein? Falaram que era 25, totalmente vieram, até isso eles plantam 25 milhões de euros. Mentira, nunca houve isso. Faltaram com a verdade. Inclusive vocês vão saber porque vão dar entrevista. Eram 20 e nós conseguimos também, fora isso, mais 2 milhões de euros a mais. Fora os 12,5%, mais 2 milhões de euros a mais. Isso num acordo comum, porque se não vendem, pagam a multa e tiram o jogador daqui. Quanto à Caixa, como foi na eleição passada, eu perdi praticamente por 72 votos, que anunciaram o name rights, a venda, anunciaram obras, como tentaram aqui obras em um mês, fizeram umas coisas horríveis que nós vamos estar melhorando cada vez mais. Também tentaram a Caixa, né? E a gente já sabia que isso praticamente é impossível. Fui chamado até de Pinóquio, a gente vai provar quem é o Pinóquio. E falou que mudava o nome dele se não tivesse quitado até dia 31 de dezembro. Passou dia 31. Vocês têm que cobrar ele, que se ele vai mudar de nome.